Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos fazer um nivelamento usando um conceito extremamente importante para nós, que é juros compostos. Eu sou o professor Tony e trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. O nosso assunto de hoje vai ser especificamente um assunto que pode desequilibrar o orçamento, e a gente vai estar sempre falando sobre isso, porque ele pode levar ao endividamento. E o juro é extremamente importante. Então a gente vai relembrar esse impacto que o juro pode ter sobre o nosso orçamento. Vamos relembrar o método 50, 30 e 20, que é um método muito interessante para a gente organizar o nosso orçamento para atingir as metas financeiras que a gente tiver. E vamos compreender algumas situações, problemas que envolvem juros compostos. Então vamos começar primeiro essa grande dicotomia que é entre comprar à vista e comprar a prazo. Porque qual que é mais vantajoso? Não tem uma regra fixa, a gente tem que literalmente pesar entre a necessidade e o que você tem de dinheiro. Às vezes vai ser necessário fazer uma compra a prazo, mas às vezes essa compra que você quer fazer, você pode planejar ela e não adquirir neste momento. Ou seja, você guardando dinheiro mês a mês e comprar à vista, porque à vista tem algumas vantagens. A vantagem é você negociar o preço, conseguir descontos bem convidativos e não pagar juro. E além disso, você, nesse período que você está economizando para comprar esse bem, você pode receber juro. Ou seja, o juro também tem um lado positivo. Ou seja, você ainda vai ter um valor ainda a mais. Mesmo você guardando lá uma compra que você quer fazer, digamos de um celular R$1.000, você guarda durante 6 meses, no final de 6 meses você não vai ter só o 1.000, você vai ter o 1.000 e mais o juro que você tem, ou seja, você vai ter algumas vantagens. Mas não existe uma regra muito clara, você vai ter que ser muito fácil a questão de você pesar os prós e os contras, porque às vezes você precisa comprar aquele bem naquele momento. Por exemplo, você depende do carro para você trabalhar. O carro estraga, você não pode esperar para juntar o dinheiro para consertar o carro. Você vai ter que financiar, fazer um empréstimo ali, mas você tem que daí, obviamente, levar em conta as taxas de juro e qual parcelamento que o teu orçamento permite. Ah, falando sobre orçamento, o que é orçamento mesmo? Relembrando, o orçamento vai ser a diferença entre as receitas que nós recebemos, tá? O que seriam as receitas? Por exemplo, salário fixo que você tem, as comissões que recebe sobre venda, aluguéis que você, por exemplo, tem imóvel alugado, também vai entrar como receita. Então, toda a soma das receitas, retirando todas as despesas fixas e variáveis. O que seriam as despesas fixas? Por exemplo, luz, água, telefone, comida, esse tipo de coisa são despesas fixas. E as despesas variáveis são aquelas que você pode não ter um mês, no outro você ter, ou que você possa controlar. A soma de todas elas eu vou ter no meu orçamento. É a diferença entre as duas, eu vou ter o meu saldo. Ideal que esse saldo seja positivo. Mas nem sempre um saldo positivo significa que o teu orçamento está equilibrado. Então, o que você tem que fazer? A gente sugere para vocês um método bastante interessante e eficaz, que é o método 50, 30 e 20. 50 significaria o quê? 50% seriam as despesas essenciais. O que seriam despesas essenciais? Comida, alimentação, transporte, são exemplos de despesas essenciais. Se você ganha R$1.000, você vai poder aplicar, deixar para essas despesas até R$500. No caso dos desejos pessoais, seriam, você quer comprar uma camisa de grife, um tênis, não sei o quê, ou já sair jantar fora, entraria dentro dos desejos pessoais, que é bastante importante também para a gente. Se a gente não tiver satisfações na vida, não adianta você ter uma vida financeira e não estar satisfeito socialmente. Você tem que equilibrar as duas coisas. Você pode deixar reservado no teu orçamento 30% de valores. Se você ganha R$1.000, até R$300. E investimentos e emergências, 20%. Por exemplo, se você ganhar R$1.000, você pode economizar R$200 por mês que você vai aplicar tanto para cobrir emergência, como o caso daquele do carro, né? Que se você tiver dinheiro guardado, você não precisa financiar.
Então, é um valor que a gente deveria aplicar exatamente para atingimento de metas, né? O que seriam as metas? Eu quero comprar um celular novo, quero comprar uma televisão nova, ou quero ter um grande projeto, por exemplo, fazer uma universidade, esse tipo de situação, se entraria dentro desses investimentos e metas. Nós já falamos, mas vale reforçar, e a gente sempre tem que estar reforçando, o orçamento, no orçamento pode ter um impacto muito grande dos juros. Então, por isso, a gente tem que compreender muito a questão dos juros que são cobrados, principalmente aqueles juros que a gente cobra, mas também dos juros que a gente recebe dentro das aplicações financeiras. A gente tem que entender, para entender bem as vantagens e as desvantagens de cada um dos tipos de juros que a gente pode ter. Porque os juros podem ser simples, ou os juros podem ser compostos. Qual a diferença entre o juro simples e o juro composto? No caso do juro simples, somente vai ter rendimento sobre o capital inicial. E como é que a gente calcula? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aonde a taxa, nós temos que relembrar que ela tem que ser em decimal, ou seja, eu tenho 5% de rendimento, eu tenho que pegar esse 5 e dividir por 100, ou seja, vai dar 0,05. Esse valor é que a gente vai colocar na fórmula. E o tempo tem que estar combinando com a taxa. Se a taxa tiver mensal, o tempo também tem que estar em meses. Já quando a gente fala em juros compostos, o que muda em relação ao juro simples é que você tem capitalização dos juros, ou seja, o juro também rende juro, que a gente chama de juro capitalizado. Nesse caso, para a gente poder calcular, a gente utiliza esta formulazinha aqui, aonde nós vamos ter o montante. O que seria o montante? A soma do capital mais o juro que rendeu. É igual ao capital que foi aplicado inicialmente, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aqui vale as mesmas regras. A taxa tem que estar no formato decimal, ou seja, dividir por 100 para a gente colocar ele em decimal, e o tempo tem que estar combinando com a taxa. Se a taxa estiver em meses, o tempo tem que estar em meses. E também a recíproca é verdadeira. Se o tempo está em anos, a taxa também vai ter que estar em anos. Então, tomar esses cuidados. Tranquilo? Agora vamos para um exercício de aplicação sobre esse conceito. Aplicando hoje na caderneta de poupança uma quantia de R$2.000, qual será o montante gerado no final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,15%? Já está a fórmula aqui do montante, que é exatamente a caderneta de poupança exatamente capitalizado por juro composto. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e já voltamos a conferir a produção de vocês.
Então, pessoal, como a gente comentou, é um juro composto dentro das aplicações financeiras. A poupança é uma aplicação financeira que o povo brasileiro adora, né? Porque ela é muito fácil de você acompanhar, só que nos últimos anos a poupança está perdendo até mesmo para a inflação. Mas a poupança é a aplicação mais fácil do dia a dia. Mas você aprendendo primeiro a trabalhar com a poupança, depois você vai vendo outros métodos, e a gente vai discutindo nas nossas aulas de educação financeira, outras formas de aplicação que a gente pode fazer no nosso dinheiro. Então, primeira coisa, já sabemos a fórmula do juro composto. Então, aqui a gente tem que destacar sempre nos problemas os dados. Nós temos o capital, R$2.000, temos o tempo, que está em anos, e temos a taxa, que dá 0,15 ao mês. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o tempo ali, temos que transformar o ano também em meses, né? 4 anos, 48 meses. E essa taxa, que está em porcentagem, eu tenho que deixar ela em decimal, dividindo por 100. Então, tendo isso em vista, nós vamos ter aqui o capital 2.000, o tempo 4 anos, que é 48 meses, o montante é exatamente o que eu quero saber, a taxa 0,15 dividido por 100 deu 0,015. E agora eu vou substituir na fórmula. Montante é o que eu quero saber, o capital é 2.000, 1 mais o valor da taxa, elevado a 48. Aqui que eu sempre falo, gente. Pessoal de matemática, briga com vocês para não usar a calculadora. Nesse momento, pode usar a calculadora, deve utilizar a calculadora, tá? Você pode usar até mesmo a calculadora do teu celular, porque você vai precisar fazer isso daqui, que não dá para ser feito. Dá para fazer na mão, mas a gente vai levar tanto tempo que não vai a necessidade. Então, você vai pegar 1 mais 0,0015 e vou elevar a 48. Se você tiver dúvida, peça ajuda ali ao professor ou um colega como você fazer essa continha. Fazendo isso daqui na calculadora, deu este valor, multiplicado por 2.000, portanto, o montante depois de 4 anos deu 2.149,19. Por isso que eu comentei para vocês. Aqui a gente colocou um rendimento bem baixo mensal. Está dando um pouco mais do que isso atualmente. Mas vocês vejam que dá um valor bem pequeno. Por isso que está se perdendo até mesmo para a inflação essa aplicação no caso da poupança. Vamos agora a um segundo exercício de aplicação aqui, ó. Um capital R$100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês. E gerou, em 3 meses, um montante de R$ 53.240. Calcular o valor em reais desse valor de capital que foi aplicado inicialmente. Então, nós conhecemos o montante, conhecemos a taxa de aplicação e conhecemos o tempo. E queremos saber quanto que foi aqui o capital inicial aplicado. Tranquilo? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, normalmente o pessoal tem dificuldade exatamente quando a gente usa uma letra desconhecida, mas é a mesma coisa da gente resolver. Eu conheço o montante, que eu já destaquei aqui, eu gosto sempre de destacar na hora que eu estou lendo. O C é exatamente o valor que eu não tenho. A taxa, nós temos que é 10%. E o tempo, que nesse caso é 3 meses. Então, a taxa está em mês, o tempo está em mês, então estão combinando, é só substituir, só fazer a substituição. Eu sempre gosto de organizar aqui os dados aqui do lado, que fica mais fácil de não se enganar na hora de substituir. Então, substituindo aqui na fórmula, o montante 53.240, o capital é o que eu quero saber, 1 mais a taxa, que está 10%, dividido por 100, 0,1, elevado ao tempo, que é 3 meses. 1 mais 0,1 elevado ao cubo, portanto, deu 1,331C. Eu vou isolar o C, esse valor vai passar dividindo. Capital, que é 53.240, dividido por 1,331. Fazendo essa divisão aqui, chegamos que o capital foi aplicado de R$40 mil. Viram dois exemplos práticos, utilização exatamente do juro composto, que era o nosso grande objetivo da nossa aula. Nós discutimos o impacto do juros sobre o orçamento nesse vídeo, relembramos o método 50, 30 e 20 e vimos situações práticas envolvendo juros compostos. Então, nesse vídeo, conversamos sobre juros compostos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.